eu sou a professora Priscila Guedes. Na aula passada, a gente definiu o determinante de dois vetores U e V, como a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V, multiplicada por 1 se os vetores U e V, nesta ordem, estiverem no sentido anti-horário, ou multiplicada por menos 1 se esses vetores, nesta ordem, estiverem no sentido horário. Então, nessa aula, a gente vai começar a falar de algumas propriedades dos determinantes. Só que, para isso, a gente vai começar olhando alguns exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, nós consideramos os vetores U e V, tais que o vetor U é o vetor de coordenada 0, 0, ou seja, é o vetor nulo, e o vetor V é o vetor de coordenada 1, 1. Então, vamos primeiro representá-lo aqui no plano cartesiano, representá-los, né, os dois. Bem, o vetor nulo, 0, 0, é o vetor degenerado. Ele é representado apenas pelo ponto. Então, esse ponto aqui é a representação de U. E o vetor V, 1, 1, abscissa 1, ordenada 1, vai ser esse vetor aqui. Bem, observa que se eu quero determinar o determinante de U e de V, eu preciso da área do paralelogramo formado por U e V. Porém, neste caso, por U ser o vetor nulo, representado apenas por um ponto, eles não formam um paralelogramo. Se não formam um paralelogramo, não há área. Então, nós podemos concluir que o determinante dos vetores U e V é igual a 0. Bem, então, toda vez que não for formado o paralelogramo, o determinante vai ser 0, uma vez que não tem área. Então, daí, nós tiramos a primeira propriedade do determinante, que diz que toda vez que eu quiser calcular o determinante do vetor nulo, que aqui eu vou representar por 0, e qualquer outro vetor do plano cartesiano, esse determinante vai ser igual a 0. Então, isso aqui acontece para todo V, vetor V, pertencente ao plano cartesiano, ou seja, pertencente a R2. Ok? Então, no outro quadro, vamos ver o nosso segundo exemplo da aula de hoje. Bem, então, nosso segundo exemplo aqui, nós temos o vetor U, que é o vetor 1, 1, que já está traçado aqui no nosso plano cartesiano, abscissa e ordenadas iguais a 1. E o vetor V é o vetor duas vezes o vetor U. Bem, duas vezes o vetor U, nós sabemos que ele vai ter o mesmo sentido e a mesma direção do vetor U, só que o comprimento dele vai ser o dobro. Então, eu vou pegar aqui um giz. Se eu tenho o vetor U como 1, 1, o vetor V tem coordenada 2, 2. Então, seguindo aqui, mesma direção e mesmo sentido, aqui em rosa, nós temos o vetor V. Bem, se nós queremos saber qual é o determinante
dos vetores U e V, nós precisamos da área do paralelogramo formado por U e V. Bem, U e V, como já tínhamos dito, estão na mesma direção, têm o mesmo sentido. Então, repara que nesse caso, não é formado um paralelogramo pelos dois. Não é possível formar esse paralelogramo. Então, se não tem um paralelogramo formado, o que vai acontecer aqui é que não tem área. Então, se não tem área, o determinante de U e V, que na verdade é o determinante de U e um múltiplo de U, no caso aqui 2U, ele vai ser igual a zero. Ok? Então, um múltiplo de U não forma um paralelogramo com U. E isso vai acontecer para qualquer número real que eu multiplicar o vetor U, seja ele positivo ou negativo. Então, daí, nós podemos tirar a nossa segunda propriedade dos vetores, que a gente vai ver no outro quadro. Então, a segunda propriedade dos determinantes diz que o determinante do vetor U e do vetor K vezes U vai ser igual a zero para todo vetor do plano cartesiano e para todo K real. Bem, por que isso vai de fato acontecer? Então, como a gente viu no exemplo anterior, se eu considerar o vetor U e o vetor KU, aonde K é positivo, nós teremos um vetor na mesma direção e com o mesmo sentido. Então, ó, por exemplo, esse vetor aqui em roxo, ele é um múltiplo do vetor U, é o vetor U multiplicado por um número real, desde que K seja positivo. E a gente vê claramente que esses dois vetores não formam um paralelogramo. Então, como é que eu vou calcular a área? Não vai existir área. Por isso, o determinante vai ser igual a zero. Se o valor de K for um valor negativo, nós sabemos que KU vai ter a mesma direção, mas o sentido contrário ao do vetor U. Então, se o vetor U é esse aqui em laranja, um vetor do tipo K vezes U, aonde K é negativo, teria essa cara aqui, aonde K é um número real negativo. Bem, se eles têm a mesma direção, sentidos opostos, claramente nós também não vamos conseguir construir um paralelogramo que tenha esses vetores como lados. Então, novamente, o determinante de U e KU, quando K é negativo, vai ser igual a zero. E se o K é zero, nós recaímos na nossa primeira propriedade. Se K é igual a zero, nós sabemos que o vetor vai ser o vetor nulo. Vou marcar aqui em amarelo. Seria apenas um ponto, vetor degenerado. Então, nós teríamos KU para K igual a zero. Também é impossível fazer um paralelogramo em que U e KU sejam lados. Então, novamente, o determinante entre U e KU seria igual a zero. Então, por isso, nós podemos afirmar que esse determinante de U e KU, dos vetores U e K vezes U, onde K pode ser qualquer real, vai ser sempre igual a zero para qualquer vetor U do plano cartesiano. E a gente encerra aqui a nossa aula.